Bom dia, pessoal. Hoje é dia 17 e o exercício de concentração, né, como eu estava falando, é sobre luas, se sentir na lua ou só observar a lua, sol e estrelas. E o sol hoje está gostoso aqui. Estão falando que vai chover uma semana inteira. Então tem que curtir o solzinho aqui. Mas então, como é que eu vou contar as histórias? E rápido, para não ficar longo. Vou contar a história de uma menina de 20 anos que me procurou. Ela já tem 2 filhos, um de um casamento, um menino e uma menina do segundo casamento. E o menino veio morar com ela aqui. E dá muito trabalho. E mente muito, apronta muito na escola, eu acho que é até um pouco agressivo e tal. E ele faz cocô na calça. Inclusive ele fez na almofada lá em casa. Então, ela me pediu, ela descobriu, não sei como, que eu sou psicóloga, né? E me pediu ajuda com o menino. E contou isso tudo, que ele mente, que ele dá trabalho, que ele é insuportável. E essa negociação demorou muito tempo. Era só quando a gente se encontrava e combinava uma coisa, mas não combinava direito e tal. Até que um dia a gente combinou. Era sexta-feira e a gente combinou de se encontrar, de eu me encontrar com ele no sábado. Ia ter que ser na minha casa, porque não tinha outro lugar para ser. E nesse dia, como eu não estava acostumada com isso, eu nem me lembrei. Mas o universo fez o favor de me lembrar. Eu vi um casal com uma criança. Nunca vi esse casal antes e nunca vi esse casal depois. Só nesse dia. Mas eu estava andando com as cachorrinhas, passei por eles e pensei, hoje é dia de encontrar com o menino lá. Que eu já tinha esquecido. E fui. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa dela. Ninguém. Ela também esqueceu. Eles estavam num bar que era próximo, mas eu também não imaginei isso, assistindo um jogo de futebol lá. E aí, no outro dia, eu encontrei com a sogra dela e falei, fui lá, mas não tinha ninguém lá. Quando eu encontrei com ela de novo, ela já veio com uma mentira enorme, que ela estava lá, que eu é que não vi. Olha, muito parecido com o caso da Fátima, que eu é que li a receita errada. Ela estava lá, eu é que não vi. Eu gritei pouco, segundo ela. Se eu tivesse gritado mais alto, ela teria ouvido. Eu sabia que era mentira e fui recebendo tudo, até entender o que estava acontecendo, né? E outra coisa que ela falou, ela mora 2 quarteirões da minha casa. Mas ela falava que não sabia chegar na minha casa, então que eu tinha que buscar o menino e eu tinha que levar o menino. Ok, aceitei. Achei um absurdo, mas aceitei. Porque eu queria ver onde que isso ia dar. Aí outra situação era assim, ela faltava, ela saía com o menino, eu combinei 2 dias na semana, mas um dia desses dias que eu combinei, nesse horário, eles iam lá numa outra cidade pegar roupa, comida que eles doavam para pessoas pobres. Então eles iam para lá. E ela não me avisou que esse horário, esse dia ela não podia. Então todos os dias, toda quinta, ela faltava ou ela falava assim. Ou ela falava assim. Eu tô indo lá. Se der tempo, ele vai. Me deixando esperando. Ou então chegava, se eu marquei às 4, chegava às 5 e me ligava para eu buscar o menino. Uma coisa assim assustadora, que é difícil de levar a sério, porque ela inverteu totalmente a coisa e como se eu precisasse dela, como se ela fosse muito importante, como se tudo que ela fizesse fosse mais importante do que cuidar do filho. E não entendeu que eu não estava cobrando,
que aquilo ali era horário meu, precioso, que eu podia fazer muitas outras coisas. E como explicar isso para ela? Porque foi impressionante, assim, como que a pessoa passa a abusar com uma forma tão natural, tão impressionante, impressionante. E ela falava para o menino, como é que era? Eu não lembro o caso. Eu só sei que eu fiquei chocada, que ela queria que o menino ficasse quietinho, então ela falava que se ele não ficasse quietinho, ele nunca mais ia na minha casa. O menino passou a só querer coisas. Ele, eu pus ele para pintar, ele pintou parede, ele pintou porta, ele pintou chão, brinquei com ele muito, coloquei ele em cima da vaca. Nossa, tava uma delícia. Ele era uma gracinha, ele era uma gracinha, como toda criança é, como toda alma é. Mas ele já estava ficando igualzinho à mãe. Então ele manipulava e queria as coisas igualzinho à mãe. Inclusive essa coisa de ir lá conseguir coisa de graça do governo e tal, eles não precisam. Eles têm trabalho, o marido tem, é apicultor, a sogra, o pai, o pai do pai, né? Do padrasto. Eles têm casa, têm tudo. Isso é uma outra coisa que é muito impressionante aqui. Eu olhava para as pessoas e achava que elas eram pobrinhas, pobrinhas, já contei isso outras vezes. Que era assim, me dava uma pena, uma dor no coração, porque eu via da minha perspectiva. As pessoas não têm dentes, trabalham no campo de dia até de noite, assim, são velhinhos, geralmente casaizinhos, velhinhos e ali carregando peso, não sei o quê. Quando eu fui descobrir, nossa, eles têm 3, 4 carros, tratores e não sei o quê, e não sei quantas casas, e dinheiro no banco, e é uma lógica diferente da minha. É só isso, são muito mais ricos que eu, em matéria de dinheiro, são mais ricos que eu. E eu achava que eles eram muito pobres. Então, o menino também já estava assim. O menino não queria aprender, o menino não queria entender o que eu estava oferecendo para ele. Ele queria só ganhar coisa, só ganhar coisa. E ele ganhava e já queria ir embora. E um dia, como ela tinha me falado, e eu fiquei chocada, né? Que ela falou para ele, se você não fizer isso, você nunca mais vai lá na Raquel. Eu falei, que isso? Porque eu estava tão encantada com o menino e querendo ajudar mesmo. E aí, nesse dia, ele chegava atrasado, no final ele estava vindo sozinho. Então ele chegava atrasado, ele saía mais cedo, ele não respeitava nada. E eu dei uma coisa para ele falou, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, olha, se você for embora, você não vai voltar aqui nunca mais. Não, tudo bem. Eu perguntei isso umas 10 vezes. Eu fui com ele até a casa dele perguntando, você tem certeza? Tem. Então eu falei para ele, fala para sua mãe que você não vai voltar mais não. Fiquei muito constrangida, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí para frente ia ser só problema. Inclusive, o padrasto dele é aquele que veio com o carro em cima de mim, que estava andando pelas estradas super rápido e um dia ele passou em frente à minha casa que não tem nada a ver com o caminho dele, nunca mais também ele fez isso, e ele passou achando que ia pegar um cachorro e eu entrei na frente dos cachorros e se ele fosse atropelar alguém ele ia me atropelar. Ele levou tanto susto que ele nunca mais voltou. Inclusive ele já tinha feito isso outra vez, porque ele anda super rápido nos terrenos e eu estava deitada na estrada. Eu ouvi o barulho do carro e pensei, mas não tô acreditando que está vindo um carro aqui. Não tô acreditando. Levantei numa rapidez e ele passou com o carro. E chegou a comentar com a mãe dele, nossa, quase que eu atropelei quase que eu matei uma mulher. E ela perguntou, o que você está fazendo deitada lá? Eu falei, uai, por que não? Estou deitada assim. Não é o exercício de concentração, ele fala para a gente ficar na terra, e sentir a terra e deitar no chão, e eu fiz. E depois eu falei para a mãe dele,
fui lá falar diretamente, depois eu entendi que ele estava com raiva, porque eles estavam achando que eles iam explorar, 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 como o inglês fez e como a Fátima fez e como todos fazem. Todos não, a maioria, ou grande parte. Então, e o que que eu fiz? Eu tentei ainda atender esse menino fora da minha casa, porque ela já trazia a filha pequenininha e ela vinha, uma vez a avó veio e já queria soltar as duas crianças lá para ela ficar à vontade. Então tinha dia que ela falava assim: ah, eu tenho que trabalhar com meu marido, ele pode ficar 1h30 em vez de 1 hora. Ah, ele pode chegar atrasado e ficar 1h30. E essas coisas assim, absurdas. Então eu procurei, eu fiz de tudo para atender esse menino, eu fiz de tudo. Eu procurei, é cheio de casas, ruínas, lojas. Aqui, eu fui pedir para todas essas pessoas que tinham essas lojinhas, essas casas abandonadas e tal, para eu alugar ou para me emprestar. Ninguém me emprestou. Sempre tem um motivo para não emprestar. Sempre tem um motivo. Não tem roupa lá da minha sobrinha. Não tem sei lá o quê. Não existe movimento nesse lugar. Existe só a desconfiança e, a morte, assim. Não, nada que é para viver, eles querem. Nada que é para mudar, eles querem. Bom, eu vou ter que contar isso, eu vou ter que dividir isso, porque senão vai ficar longo demais. Eu vou contando. Eu, eu me vejo e ouso manifestar o que eu realmente quero. Um abraço.